bom dia a todos os nossos ouvintes. Estamos aqui com o nosso DNS Cast, uma produção DNS Vital, suplementos inteligentes e conteúdos inovadores. Hoje traremos um tema do porquê adoecemos. Muita gente nos pergunta, sempre ouvimos, né? Por que eu estou sempre doente? Por que eu tenho muitas recorrências? Por que eu trago isso da família? Se as emoções também têm correlações, né, com as doenças do corpo físico. Então, eu sou Elizabeth Fenili, também sou terapeuta, trabalho com Reiki / Axis, e aí a gente trabalha fortemente nas emoções, em detrimento de problemas físicos. Também sou a CEO do laboratório DNS Vital. Hoje convido o Haroldo Luiz Fenili, que é acupunturista e naturólogo há mais de 30 anos, e sabe nos falar muito bem sobre isso, as doenças e as emoções, e por que adoecemos de emoções, Haroldo. E aí, muitas vezes a gente chega lá com uma causa, né, no consultório, e aí ali a gente fala, eu estou com uma dorzinha no rim, eu tenho uma infecção urinária recorrente, eu estou sempre com rinite, sinusite. Isso tem a ver com as emoções? Primeiro, agradecer o convite, né, de estar aqui novamente com vocês. No consultório, na clínica, a gente trabalha bastante com a parte emocional, né? E hoje a gente vê o quê? Que grande parte dos nossos pacientes, quando nos procuram, ele tem mais problemas emocionais do que físicos. Isso faz com que ele acaba alterando e adoecendo o seu físico. Justamente por quê? Por causa dessas emoções causadas no dia a dia, no trabalho, né, no trânsito. Então, acaba ficando com alguma patologia, com alguma disfunção. E você que trabalha com medicina tradicional chinesa, né, vem desse pensamento. A medicina tradicional chinesa também traz uma correlação de emoções e também as doenças? Traz bastante. Então, a gente tem toda essa ligação com os órgãos e as vísceras, né? Todas elas. Então, cada órgão e cada víscera, ele é agredido por uma emoção específica ou por várias emoções, né? Então, a gente, como diz aí, que nós somos responsáveis pela nossa saúde e também responsáveis pela nossa doença. E às vezes a gente que fica preocupado com tratar da doença, mas esquece totalmente que primeiro tem que tratar da saúde, né? Então, como diz aí, as doenças não nascem não só do descuido com o corpo, né? Mas principalmente com os descuidos das nossas emoções. Então, a gente tem aí que todas as células do nosso corpo, elas reagem a tudo aquilo que a gente pensa, que a gente imagina, o que a gente faz, né? Isso acaba, quando ela é muito negativa, ou algum excesso de euforia, alegria também, né? Acaba alterando todo o nosso sistema imunológico. E aí o que acontece? Vai ter doença, né? Então, o que você não resolve na sua mente, o seu corpo converte em enfermidades. Inclusive, Haroldo, costumo dizer, né, que a nossa mente é muito sabotadora. Uhum. E que a gente pode dominar nossa mente e não deixar a nossa mente nos dominar, né? Porque muitas vezes a gente consegue entrar num vício, num ciclo vicioso de pensamentos negativos, e isso vibra, isso ressona, porque nós todos somos emoções, nós somos vibrações. Nós somos ressonância, nós temos energia em todas as partes do nosso corpo, como você falou, e o nosso pensamento pesa, né? Nosso pensamento tem um peso nessa vibração. E aí a gente acaba, muitas vezes, sendo repetitivo nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nos nossos hábitos, e isso tem impacto na nossa vida, não tem? Tem bastante. Todo dia o que a gente recebe praticamente é isso. É paciente que tem suas coisas mal resolvidas, né? Ou no casamento, ou no trabalho, ou na família, ou com parentes. Coisas que vão ficando, que acabaram não sendo resolvidas, mais tarde ela vai virar alguma doença em alguma parte do seu corpo, dependendo do tipo da emoção
que você tem. Né? E muitas vezes a pessoa fica sempre preocupada, né? Preocupada com aquilo que está ao redor dela. As pessoas que estão ao redor dela se preocupam em cuidar do outro, se preocupa com aquilo que está no trabalho, com o colega de trabalho, com a pressão que ela sofre no seu dia a dia. Sendo assim, essa preocupação em excesso com o exterior acaba sabotando também os pensamentos com relação à preocupação interior? Sim. Então, se você, por exemplo, tem alguma tristeza, angústia, né? Isso vai afetar diretamente os seus pulmões, né? Primeiro. E segundo, o seu intestino grosso. Então, a gente tem que cuidar muito dessa emoção, mas que é lá do fundo da alma, né? Que a pessoa sente aquilo, parece que até dói lá dentro do peito, né? E às vezes a pessoa fica lá quietinha, não traduz isso, não conta para escuro, ninguém, a pessoa se isola, assim? Não quer sair, não quer nada tá bom, né? Tudo, vamos para tal lugar, aquela maior festa, grupo de amigos, hoje eu não estou afim, não estou muito bem. E a pessoa fica sempre arrumando uma desculpa, né? Exatamente. E ao invés disso, ela deveria ir, sim, para tentar se animar, para tentar sair daquilo. Mas como eu falei antes, né? Às vezes a pessoa entra num ciclo vicioso dos seus hábitos e aquilo fica confortável para ela. E fica mais difícil fazer a mudança, eu chamo de transmutação, do negativo para o positivo. Esse exercício é um exercício um pouquinho mais doloroso, custa, porque a pessoa já está há muito tempo acostumada com aquele hábito, né? E a maioria das pessoas, quando ela vem procurar ajuda, né? Ou vem pela mão de outro, trazendo para ajudar, ela também não faz a parte dela, vamos dizer assim, né? Ela não quer se ajudar muito, porque que às vezes a gente vê na clínica que é muito cômodo a pessoa estar naquela situação. Porque se ela está ruim, está triste, está doente, está na cama, tem sempre alguém para ficar paparicando, alguém para levar um cafezinho na cama, fazer o almoço, não precisa limpar a casa. Né? Ela às vezes usa isso como um subterfúgio para chamar a atenção. E às vezes com o marido, com os filhos, né? Que às vezes também ela não tem muita... como é que diz? Reconhecimento, ou não tem muita atenção, né? Então, às vezes é uma forma de ela ficar tendo atenção. Então, a pessoa não quer sair daquela situação. Porque naquela situação, ela acha que o outro ou alguém vai ficar ajudando ali, cuidando, dando atenção para ela. Mas chega uma hora que até quem faz também vai, deu, né? Aí acaba, como diz no popular, vai encher o saco, né? E fica com a pessoa só doente, reclamando. Esse é o risco, né? E aí a pessoa acha que ela está fazendo um bem para ela, que tendo alguém tendo atenção, isso é o contrário. Ela está fazendo mais mal para ela, porque ela não vai sair daquela situação, porque está cômoda, e acaba fazendo mal para outros que não tem nada a ver com a história. Por isso é importante a pessoa ela cuidar mesmo, se tiver interesse, né, de resolver o problema, como chega na clínica, às vezes fumante, pessoal que usa droga, que é alcoólatra. A primeira pergunta que a gente faz qual é? Você quer parar de fumar? Você quer parar de usar droga? Né? Você quer sair dessa vida, então, né? Você quer melhorar? Você quer melhorar? Quero. Então, 50% está resolvido. Agora nós vamos ver o que nós vamos fazer. Quero. Agora a outra metade para tentar resolver. Porque se a pessoa fala assim, eu estou vindo aqui porque meu pai mandou, minha mãe, porque o marido não aguenta mais, porque o cigarro em casa todo mundo reclama do cheiro, porque eu bebo e incomodo todo mundo, eu falo, então você vai embora. O dia que você quiser parar, quiser realmente sair dessa vida, você volta que eu vou te ajudar. Perfeito. Porque não adianta todo mundo querer ajudar e fazer e a pessoa não quer. Enfim, ela não está preparada ainda. Muitas vezes ela não amadureceu essa ideia, ela ainda não está no ponto, né? Dela fazer essa mudança de vida, ela não se conscientizou. Eu penso que também trazer a consciência, né? Como muitas vezes eu vejo lá, quando eu aplico o Reiki, que essa dor que ela traz está ainda no subconsciente, que é algo que a gente vai trazer daqui a pouco. Está no subconsciente, é uma emoção que está ali
é registrada no corpo. Quem trabalha com microfisioterapia, Theta Healing, também sabe disso, que a gente deixa algumas marcas dessas emoções no nosso corpo físico, e aí destituir esse bloqueio é um outro trabalho. E aí, às vezes, a gente tem que trazer à luz do consciente para que as pessoas realmente tomem essa decisão, ou preparar essa pessoa para a tomada de decisão. Porque, às vezes, até um relacionamento tóxico, né, como a gente também tem, e a pessoa está ali viciada, ou nesse ciclo também vicioso desse relacionamento, não sai, só sofre, não consegue sair, é porque ela ainda não está no momento, né? E aí a gente tem que ir, aos poucos, trabalhando esse ser humano, essa energia dele, olhar ele como um ser holístico, para que a gente possa trabalhar corpo e mente. Haroldo, isso mesmo. Dessa forma que você também trabalha? É isso mesmo, a gente trabalha dessa forma. Quando a gente não consegue de cara já, a pessoa, não, vamos pegar, eu vou fazer junto, eu vou me ajudar, eu vou fazer, fica fácil. Mas quando não tem a gente vai tentando em algumas sessões, né, com leveza, com sutileza, e mostrando para a pessoa como é importante ela virar essa página, como o pessoal fala, virar a chave, né? Às vezes olhar para ela como a importância dela no meio onde ela vive. Porque às vezes as pessoas já estão se achando patinho feio na lagoa, né? Parece que ninguém mais olha para ela, parece que ela não tem mais nada a contribuir, né? Ela não se sente participante do meio aonde ela está inserida. O trabalho não faz mais sentido, a família não faz mais sentido, e aí ela vai para uma compulsão, né? Ou num vício, ou numa relação tóxica que ela não saiba como fazer, um trabalho que ela entra e sai porque ela não tem mais estabilidade emocional para ficar ali. E aí a gente vê muitos problemas aí no mundo inteiro, né? Não vejo só algo isolado da nossa região, dos nossos pacientes, mas a gente vê isso como mal da humanidade, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Então a gente vê, como eu até mudei agora esse slidezinho ali, algumas coisas que a gente avalia quando o paciente chega com alguma patologia, né? Então, a gente, na anamnese, dependendo... eu tenho problema no fígado, por exemplo. Passou por alguma raiva, né? Ou passou por algum problema, com alguma agressividade, aconteceu alguma coisa na sua vida. A gente vai começando a procurar onde é que foi que começou isso, né? Porque o fígado e a vesícula biliar, ela é reflexo da sua agressividade, do seu jeito de tratar as pessoas, do seu jeito de falar agressivo, do seu jeito de responder, né? Então, toda a agressividade, toda a raiva contida, né, ela vai acabar afetando o seu fígado. E esse ditado é até antigo, né? O pessoal, quando tem problema de fígado, ou quando está brigando, cuidado com o seu fígado. A gente já tem esse ditado, né? Depois a gente tem também essa parte da excitação, da apatia, de ficar parado demais, né? Não quer fazer mais nada, não tem ação. Então a gente acaba agredindo aí o nosso coração e o nosso intestino delgado, que é a absorção de alimento. Então a gente vê também muita coisa acontecer, os opostos, né? Por exemplo, nessa área, essa emoção, ou a pessoa às vezes emagrece muito, ou ela engorda bastante, porque a parte da emoção do coração, do amor, do sentimento, essas coisas assim, está muito profunda. E às vezes mesmo fazendo dieta, fazendo coisa, ela não consegue emagrecer, né? Ou fica muito magrinha, não consegue ganhar peso. A gente também já falou, né, em alguns outros momentos das nossas palestras, dentro do que é tanto da terapia oriental como aqui do laboratório da DNS Vital, sobre a alegria demais, né? Porque às vezes não viu um filho há 10 anos, esse filho reaparece de surpresa, a pessoa pode passar mal do coração? Pode. Porque é algo em excitação, né? É uma alegria demais. E Ganhou tudo que é demais... Ganhou na Mega Sena sozinha. Ganhou na Mega Sena sozinha, o coração não deu conta. Então, como você falou, às vezes um filho que está muito longe, mora no exterior há anos e de repente vem de surpresa. Então essa excitação toda, esse estresse momentâneo, essa descarga de adrenalina, né?
acaba causando mal para o coração e para o intestino delgado. Hoje a gente também vê muita incidência de alterações de pressão arterial. De muita pressão, Haroldo, o que você acha? Muita pressão do exterior, do seu trabalho, do estresse diário, por exemplo, o trânsito que está caótico. Onde a gente pode ter esses problemas de coração no meio externo? De onde a gente pode encontrar, né? O que são os agentes externos que trazem um problema para o coração e em correlação ao intestino? Acho que até seria legal você também dar uma faladinha. Por que está aí fígado e vesícula biliar, coração e intestino delgado, estômago, baço, pâncreas? Por que eles estão em conjunto aí nessa avaliação da medicina chinesa? Dentro da medicina chinesa, cada órgão e cada víscera é ligado com um elemento. Por exemplo, no elemento madeira, é fígado e vesícula biliar, que são justamente responsáveis pela sofre quando tem agressão, né? Depois a gente tem no fogo, que é coração, intestino delgado, circulação e sexo também, né? Depois nós vamos passar... Que essa parte da circulação é ligada ao metabolismo? Também. Depois nós vamos no relógio, né, dos 5 elementos, depois a gente vai pro estômago e baço pâncreas, né, que é o elemento terra. Estômago e baço pâncreas, ele está ligado com as intolerâncias, impaciência, com o estresse, né? Rigidez, eu vejo muito assim, quem é diabético, vale a dica aí para quem está nos ouvindo, os diabéticos, né? Prestem atenção um pouquinho com relação à rigidez de pensamento, não trocar os seus hábitos, ter resistência a mudanças. Geralmente a pessoa se torna resistente ao açúcar, à insulina, né? Algo assim. A gente até costuma dizer que a pessoa adquire ao longo do tempo uma síndrome metabólica. E por que, Haroldo, que a pessoa retém o doce? O doce, principalmente, né, quando a gente pensa em diabetes, o meu pensamento, que eu sempre converso e aviso e falo com os pacientes, é que ou a vida não foi doce com ele, ou ele não está sendo doce com a vida, né? Então a pessoa ela não tem essa doçura de tentar melhorar, ser carinhoso, ser feliz, né? Então ela fica muito guardando essas insatisfações, essas coisas. Não é bom com ela, né? Não é grato com ela mesma. Não é feliz com ela, ela é intolerante, ela não está satisfeita com nada, nunca nada está bom. E se às vezes é apontado ter um problema de saúde, tudo, às vezes a pessoa diz, não, esse problema não é meu. Mas a família toda está sabendo que sim, mas a pessoa mesmo ela não se reconhece. Aí tem essa alteração do pâncreas, né? Na função do pâncreas. Não que seja um pâncreas doente, que se for fazer um ultrassom, uma tomografia, vai ver que o pâncreas está super bem. Vai trabalhar na energia dele, ele vai ficar fraco, não vai conseguir energeticamente, né, fazer essas trocas necessárias, né? E a acupuntura trabalha muito bem também para a gente trabalhar ali a parte energética, que está correlacionada à emoção e que está correlacionada a um problema físico. Sim, então a gente vai nos canais de energia, que hoje chama dutos de Bonhan, né, no Ocidente, e também a gente usa coadjuvante o fator H de baço pâncreas, que é da própria DNS. Um suplemento alimentar. Que a gente tem bastante sucesso, porque ele, além de ter a frequência das células saudáveis do órgão para estimular a função dele novamente. A função energética dele. A função energética, né? Também ali tem vários florais de Minas, que tem também tratamento daquelas emoções que estão levando a pessoa a ter essa disfunção de diabetes. E, além disso, ainda entrega as vitaminas que vão ali suprir, nutrir aquele órgão que, com as emoções em desequilíbrio, acabou tendo essa deficiência dos ativos dessas vitaminas e minerais que são importantes para o retorno, né, da função daquele conjuntinho de órgãos, posso dizer assim, né, do baço, do pâncreas, e acaba também impactando um pouquinho depois no estômago, né? Isso. Então, a gente tem depois, continuando o reloginho, né?
Depois do estômago e do baço pâncreas, que é o terra, nós temos aí o pulmão e o intestino grosso, né, que faz parte aí do metal, e também depois, por último, o meridiano, os canais, ou o elemento água, que é rim e bexiga. Esse é bem interessante, porque ele tem uma agressão muito fácil da gente identificar, porque o forte nele é o medo e a insegurança. Né? A gente pega, por exemplo, eu tive paciente já de 14 anos de idade, uma moça, que ela fazia xixi na cama todo dia. Então não podia sair para dormir na casa nem de tia, nem de vó, nem de amigos, né? Porque fazia xixi na cama. E tratou desde que estava criancinha e não conseguiam resolver. E quando foi com a gente deu sorte de identificar. E por isso que eu uso bastante, né? Além da acupuntura também, além de fitoterápicos, mas o meu principal foco na primeira é justamente os suplementos da parte da DNS, porque ela tem essa ligação com os órgãos, com os 5 elementos. Né? Por exemplo, o Uropower, que a gente usa para rim e bexiga, todo o aparelho urinário. Né? Então, ele todo o sistema, trabalhou, né? O sistema todo, e ele justamente está ligado, foi pensado, foi feito, foi colocado para uso em cima dos 5 elementos da medicina chinesa. Da correção do quê? Da energia e da emoção que levou àquela disfunção. Né? Então, por isso a gente tem lá o baço pâncreas junto, né? O fator H de fígado com vesícula junto. Né? Sempre o pensado rim, nesse conjunto junto com a da bexiga. medicina chinesa. Então, pensando justamente nisso, para corrigir a função do órgão em si, função energética, e a emoção, né, os florais, com a emoção que levou àquela disfunção. A gente tem que procurar pensar em tratar o dono do problema e não o problema. Tentar ir junto com o órgão, tratar a emoção que possivelmente levou àquela disfunção. Por isso que a gente sempre põe essa consideração, né? Por que adoecemos? Né? A gente não adoeceu, nós adoecemos, pegamos um vírus, uma bactéria, um fungo, alguma coisa, ok. Não é você não pode impedir isso, né? De fazer. Mas ficou triste muito tempo, ficou chateado muito tempo, vai ter problema de pulmão, vai ter problema de intestino. Né? Ficou com muito tempo com medo, com síndrome do pânico, vai ter problema de rim, vai ter problema de bexiga. Então, a gente sabe que, por isso que a gente fala, que a gente tem que cuidar junto com a emoção que levou àquela disfunção. Vamos pensar também, né? Se todas essas emoções que estão atreladas aí ao corpo físico, né? Se elas também estão desalinhadas, a nossa imunidade também cai. E aí o nosso corpo pode ficar mais propenso a estar se instalando alguma doença, né? Ou adquirir realmente um vírus, se apossar do corpo, porque ele achou uma oportunidade, uma porta, uma brecha, porque a nossa imunidade estava muito baixa. Então, essas emoções também podem alterar essa imunidade ou deixar o corpo mais susceptível ao aparecimento de doenças como agentes externos? Eu penso que quase que 100%. Né? Quando você está emocionalmente desequilibrada, ou por menor que seja, às vezes não é nem consciente, está no seu subconsciente, uma coisa que já passou há muito tempo, né? Mas que toda hora vem aquela lembrança. Ou mesmo atitudes que você faz, né, no seu dia a dia, como você falou, trânsito caótico, a alimentação é horrível, o trabalho tem problema lá com o chefe ou com colegas, né? Você não faz atividade física. Tudo isso colabora para baixar a sua imunidade. Mas a gente vê assim, a emoção, para mim, é a que leva mais forte na deficiência da imunidade. Independente de vitamina D, de vitamina B12 e coisas que a pessoa precisa ter
várias vitaminas e minerais. Uns mas 90%? Eu acho que eu brinco mais, eu chego a 96%, 98%, porque quando começa a emoção modificar o sentimento, né, você já começa a criar um campo já mais suscetível a você ter fragilidades para agentes externos, né? Porque sobra muito pouco para agentes externos. A maioria são nossas doenças, nós é que arrumamos essa doença, vamos dizer assim. E vale aqui deixar uma dica também, a Cristina Cairo, ela também lançou um livro, ó, já é um livro mais antigo, e diz O Corpo Fala. A rinite, né, quando aparece, que é aquela criança interna sempre chorando, né, para alcançar algo, esse medo, essa tristeza que às vezes a pessoa traz lá da infância ou até da sua geração, hoje, né, na vida adulta, impacta um trauma ou, por exemplo, uma esperança, um sonho bloqueado na sua infância, hoje traz um adulto frustrado, às vezes está numa profissão, mas não queria aquela profissão, porque lá atrás alguém disse: isso aí não dá dinheiro para ninguém, né? Nós somos dessa geração, não faz isso, faz o que o teu pai quer, o que a mãe quer. Isso vai gerar uma frustração. E essa frustração também pode trazer aí um problema na vida adulta, ou até numa vida aí de um jovem, né? Que hoje em dia também existe muita informação, né, Haroldo? Acho que são muitos agentes, excesso de informação, excesso de carga magnética, são muitos excessos. A nossa mente não dá conta, né? Não dá conta. Eu sempre falo assim, você recebe por dia, em média, né? As pessoas que menos recebem aí 200 WhatsApp por dia ou outras informações, né? Televisão. E o que ela faz? É muita coisa. Quando ela vai abrir o WhatsApp para ler, de 200, 199 não serviram para nada, não informaram nada, não ajudaram nada. Fez perder tempo? Perder tempo e piorar, porque recebe informações ruins na maioria das vezes. Né? Isso, mais um pouco de carga negativa. Então, pensa no seu cérebro como um computador. Né? E nosso cérebro até agora não tem limite para você armazenar, mas você vai gastando bastante lá da sua parte de armazenamento, com um monte de porcaria que não serve para nada. Exato, mas o nosso cérebro ele também foi feito, né, para que a gente exercite ele com coisas que sejam para nutrir o cérebro, de exercícios, né, diários de leituras boas, algo com conteúdo, e a maioria das coisas que a gente lê hoje são muito superficiais. Então, não tem profundidade. Então, a gente não exercita o nosso cérebro, muito pelo contrário. Traz um vício novo para ele, dizendo que, olha tudo muito rápido, vai passando, e daí a gente se torna muito imediatista, porque tudo para a gente, então, tem que ser na velocidade do que a gente olha no celular e descarta. Então, tudo está virando muito descartável. Esse é o teu olhar também? Hoje, por exemplo, as frases, hoje jornais eu vejo assim, vai aparecer 1 ou 2 jornais que contam uma história toda, que tem uma reportagem. Hoje, os jornais são igual, está começando a virar igual ao WhatsApp e à internet. É só o título, acabou. Não tem o título, a pessoa leu aquilo ali e acabou. E aí ela que vai pensar no que ela quiser pensar com aquele título. E tudo muito confuso também na formação de opinião, né? E a leitura hoje é muito fraca, né? A gente vê que a gente recebe vários por dia, né? Até minha secretária ri muito, que eu recebo mais de 250 de manhã e mais de 250 à tarde. O que se aproveita? Então, dali... Mas a gente tem que abrir, porque às vezes é um paciente que precisa de alguma coisa. Claro, tal, né? Sempre tem algo que se aproveita, mas a maioria não. A gente dá conta de... Então, eu tenho que, às vezes, no meu horário de almoço, fora à noite, ter que parar para ficar só respondendo coisas. Ou descartando, né? Porque a gente sabe aquele grupo que dá também, que é bacana, né? Dá bom dia, dá boa noite, mas tem necessário. A turma dos 150 que é só bom dia e boa noite. Então,
É isso aí. Então, os fatores internos nós falamos, são as emoções mal resolvidas, aquilo que está no nosso subconsciente, que muitas vezes nos machuca, mas nós nem sabemos a origem daquilo que está ali guardado, registrado, que uma microfisioterapia também pode revelar um reiki, barra de axis, pode trazer essa marca, aonde que o corpo traz essa dor, e aí a gente consegue modular essa energia e transmutar do negativo para o positivo e trazer um equilíbrio para o corpo. É bem importante sempre trabalhar essas emoções, ou sempre procurar. Você se sentiu sobrecarregado, sentiu que caiu muito a sua energia, você anda apático, está sempre se empurrando para o trabalho, empurrando para as coisas do seu dia a dia. Se você observa seu filho, criança, que já está um pouco assim, letárgico, sem vontade, desanimado, observe o que ele trouxe, às vezes da relação com o coleguinha, da relação com o pai, com a mãe, com o irmão, com o condomínio, com o professor. É importante ver o meio onde ele vive e ver por que ele agora era uma criança feliz e daqui a pouco ela está uma criança depressiva. E hoje a gente também vê muitas crianças com problemas de adultos. Isso vale a pena até para um novo podcast, para a gente levantar isso, né? O que as crianças hoje trazem de problemas que parecem problemas de adulto. Hoje elas até vivem muito a rotina de um adulto. Então, por isso também elas se adoecem. Então, nós trabalhamos por aí, né? Dessas emoções, em detrimento à energia do corpo que cai, se ela estiver mal resolvida, e vai levar a uma doença que pode ser leve, pode ser tratável, mas ela pode ser depois algo transformado em algo grave. Muitos cânceres, por exemplo, também tem muita relação com a parte energética, a parte emocional, daquilo que ela guarda, e ela acaba tendo a sua genética, às vezes favorável, né, porque já tem uma herança, e às vezes a emoção que ela também está repetindo, que traz da família, acaba também trazendo um problema mais sério para a vida dela, o intestino, né? A gente vê aí muitas irritabilidades, né, intestinais, muitas síndromes, e isso também é aquilo que a gente já não consegue mais absorver, não consegue mais digerir, está passando direto, né, Haroldo? Isso. Então, a gente tem também os agentes externos, né? Hoje é muito comum a gente ter, quando faz o pH-teste, o exame, ele aparece bastante a pessoa ter intoxicação por onda eletromagnética, né? Porque está 100% hoje com o celular na mão. E torres. Torres de repetidoras. Para quem nos ouvia aí de São Paulo, né? Imagina, nós temos aí torres em cima dos prédios comerciais. Isso não é bom para a nossa saúde. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem uma legislação que afaste essas antenas da proximidade com a parte civil, né? Com a população. Em outros países existe a normativa de pelo menos daí uns quilômetros, 800 metros. 800 metros como mínimo. E aí sim faz esse isolamento e aí talvez, né, possa melhorar um pouco mais a vida das pessoas, porque essa intoxicação eletromagnética, ela inverte a nossa polaridade energética e aí trazendo doenças... doenças mais graves, inclusive Você futuras, sempre fala sobre isso, né, Haroldo, também durante as palestras da DNS Vital, sobre essa intoxicação eletromagnética, né? É isso, excesso de informação, o estresse do cotidiano, como está aí colocando nesse slide, né? A gente tem aqui, né, tem intoxicação eletromagnética. Os nossos, né, aparelhos eletromagnéticos, como é o caso de um notebook, como é o caso do celular, que a gente hoje não vive sem. Tem uma televisão, tem uma luzinha de LED, tem um laserzinho. Isso tudo vai impactando como essa intoxicação eletromagnética. Também a gente tem os conservantes, né? Que hoje tudo que a gente vê, a maioria dos nossos alimentos, se a gente for ver as tabelas, tem um monte de terminações, termina em ante. A gente diz que tudo termina em ante, acaba fazendo mal, né? Acidulante, corante, estabilizante, aromatizante
e também amante. A amante também? Amante mesmo, o marido pegar, ou a esposa pegar, né? Nem sempre faz mal. Então, também os agrotóxicos, né, dos alimentos, por mais que a gente se alimente bem, escolha os alimentos bem, está cheio hoje de agrotóxico. Os nossos alimentos eles estão muito modificados, né? O glúten, hoje, tudo quanto é alimento com glúten. Também glúten. Com a parte do leite e os derivados, né? Bastante intoxicação. E também dizer dos transgênicos, né? A gente até levantou isso no nosso outro podcast, quando nós falamos de suplementação e alimentação, tornar essa tendência, né? Essa consciência. Também o glúten, ele hoje vem modificado, porque o nosso trigo é transgênico. Outros, né? A soja. Então, realmente, o corpo não está preparado para absorver isso. Eu faço lá na clínica uma avaliação também, assim como é o Vega Test, por biorressonância quântica. E, às vezes, a pessoa que não fuma, ela está intoxicada por nicotina. É verdade. Por quê? Porque está nos pesticidas, está nos agrotóxicos, né? E isso também faz uma poluição interna no nosso corpo. É isso mesmo. E a poluição externa, né? Porque hoje a gente tem muita poluição. Isso é uma expressão, algumas que eu gosto de usar, que eu já peguei de alguns lugares, aí já copiei, né? Mas achei muito interessante porque ela é bem simples e mostra bem o que é, como que a gente consegue identificar se eu estou ansioso, se eu estou estressado, né? Então a gente nunca consegue saber. Então, com essas frases que foram colocadas, que está aí, né, o que é a depressão? A depressão, para a gente identificar, né? A gente mesmo se identificar onde eu estou encaixando a minha emoção, né? Então, a depressão é excesso de passado, né? A pessoa fica pensando muito para trás, em coisas antigas, e houve acontecimentos, por mais que seja... Aconteceu ontem, já é passado. O passado ele serve para o aprendizado, para o presente, para que a gente não repita aquilo de, talvez, uma atitude que você se arrependeu. Ok, se arrependeu, mas não se culpe, não se responsabilize, não traga isso como uma dor. Traga isso como um aprendizado para olhar para o futuro e viver bem o presente. Senão, assim, né, a gente costuma brincar que a história é necessária, o passado é necessário, mas é bom lá no museu, né, nos livros de história, né, Haroldo? E para você contar a tua trajetória, também é bom que você tenha um passado. Mas veja como você está trilhando essa vida para deixar um bom rastro no passado, né? E o estresse, então, é o excesso de presente, né? E a ansiedade é o excesso do futuro. Então, o que a gente pensa? Se eu estou pensando muito no passado e estou triste, estou chateado, eu estou indo para um campo mais de tristeza, angústia, depressão. Se eu estou hoje naquele estresse todo, né? Aquela pilha de fazer acontecer naquele momento, tudo aqui e agora. Isso aí é bem desse estresse. E a ansiedade é só pensar. A pessoa tem uma conta para pagar dia 30, ela quer dia 1º, já quer pagar, né? Ela tem coisa para resolver. Está lá, sua reunião é dia 20. Está no dia 2. Ela já está desesperada, já que será que vai acontecer na reunião? Já 20 dias vai ficar pensando e preocupado com aquela reunião. Nem dorme. Não dorme, não come direito, o que será que vai acontecer, né? E a insônia? Então vamos falar sobre insônia um pouquinho nesse quadro de estresse e ansiedade. A insônia, ela é causada pelo estresse ou pela ansiedade? Ou pelos dois? Eu vejo mais pela ansiedade. Porque aí a pessoa não dorme, ela fica sentada pensando, amanhã tem que fazer isso, aquilo, e na sexta-feira tem isso. Então ela fica pensando no futuro, né? Porque se ela está muito estressada, cansada, ao contrário, ela vai bater na cama igual um tijolo e vai dormir. Né? Ela está estressada, está cansada, né? E, Haroldo, pode estar ligado também à insegurança da pessoa, ela talvez não se sentir pronta para aquele momento de uma reunião, de um desafio que ela tem no outro dia, e talvez isso cause também a ansiedade, ou dela querer ser muito perfeita, de sair tudo muito certo, né, daquilo que ela está ali idealizando na mente.
isso causa essa insônia, essa ansiedade? É justamente a ansiedade. É a preocupação. Isso é uma palavra que eu gosto de sempre de ouvir. Preocupação explicar. É ocupar-se de algo. Então, quando você está preocupando a sua mente, você está com ansiedade. Você está pensando um monte de coisa antes de acontecer. Então, só aqui deixando bem, né, evidente, enfatizando para as pessoas que nos ouvem, preocupar é preocupar-se de algo. Estou preocupado, estou preocupando minha mente, meu corpo, minha energia e tudo mais de algo que ainda não aconteceu. Então, eu estou assim, eu posso preparar passo a passo da jornada para chegar naquele momento e estar muito seguro e não precisar ter ansiedade, porque eu sei do que eu estou tratando, do que eu vou fazer. A gente pode estar preocupado ou preocupado, amanhã tem uma palestra, tem uma reunião, tem uma visita. É normal você ter isso. Né? Mas isso você tem que estar pensando nas suas outras coisas que você tem que fazer no dia e não ficar só pensando naquela coisa. Cada minuto que passa, né? Você está fazendo uma coisa que amanhã eu tenho uma reunião. O que eu vou falar? O que vai acontecer? Então acaba adoecendo também. Né? Certo. E aí a gente tem uns ditados, né? Uns ditados que a gente pensa bastante, né? Então, não dói as costas. Dói as cargas e as sobrecargas que carregamos, né? Pena que a gente não trouxe o boneco da medicina chinesa. Era bom trazer num próximo momento. Sempre digo, né? Se a gente for por uma pessoa, os pensamentos também têm peso, né, Haroldo? Sim, todos eles. Então, quanto mais pensamentos, mais a nossa cabeça pesa e nos empurra para baixo, né? Então, às vezes a gente fica até com uma postura errada aí, porque realmente está com carga e sobrecarga em excesso. Então, vamos lá. Não dói os olhos. Dói a injustiça, aquilo que você viu, que você não pode fazer nada, você acaba com seus olhos doentes, lacrimejando, tristes, né? Não dói a cabeça, dói os pensamentos. Que são pesados. Que estão pesando. Ou algum órgão, alguma víscera que está em disfunção. Não dói a garganta. Dói o que não expressa ou se exprime com raiva. E deixa eu fazer um adendo aqui na garganta também. Quando a gente falou ali da medicina chinesa, também a gente costuma pensar que tireoide ou disfunções de tireoide, geralmente elas se dão pela emoção de estar com mãos atadas, sem poder resolver uma situação. Ou ela passou pela situação e não conseguiu resolver. Então, também vai se expressar nesse chakra, né? Laríngeo, na garganta. A pessoa vai ter sempre amidalites de recorrência, pode acarretar num problema de tireoide, numa tireoidite Hashimoto, no hipertireoidismo, né, em outras N disfunções que tem a tireoide, porque podem investigar, né? A pessoa teve um momento que ela se sentiu de mãos atadas, ela não conseguiu verbalizar, ela tem dificuldade. Não podia falar naquele momento. Isso, né? E ela tem dificuldade em comunicar, ela bloqueia porque ela não tem coragem de falar, ou se ela já sabe, se conhece, que ela às vezes é muito agressiva, se ela falar, ela vai atropelar e ofender o outro, então ela acaba preferindo ficar quieta, isolada, para não ter que maltratar o outro naquele momento. Conselho nessa hora, o que você pode dar? O ideal é você sentar e conversar, falar, né? Existem maneiras de falar. Você pode, naquele momento, quando você está com raiva, pode até guardar. Mas depois que passa, senta com a pessoa ou explica e conversa, tentar se expressar. Ou se não consegue falar, escreve. Ou você escreve no papel, põe fogo e joga fora. Ou você vai na frente do espelho, embaixo d'água, grita bastante, fala bastante. Uma almofada. Tem que sair. Tem que sair. Né? Quanto mais ficar retido, a gente diz, muita coisa guardada vira nódulo, né? Vira tumor, vira... Emoção bloqueada, né? Vira cálculo, vira pedra, né? Isso. Então, a gente tem que tentar se expressar da melhor maneira possível. Também não vai fazer nada para agredir outra pessoa como que você vai falar. Tem uma parábola, né? Um conto que a raiva é igual a lama.
Um dia ela pode secar e fica mais fácil de tirar. Você tente limpar uma roupa suja com lama quando a lama ainda estiver molhada. Não consegue. Vai sujar mais. A não ser que você colocar no balde de água e ainda assim vai ter que esperar para ela ser totalmente removida. Se você esperar secar essa lama, ela vai virar uma placa e vai sair sozinha, né? Vai ficar mais fácil de limpar. Bem mais fácil. Então, na vida, no nosso dia a dia, a mesma coisa. Esperem essa raiva baixar, essa poeira baixar um pouquinho, e aí, com sabedoria, você comunica. Porque eu até digo, não morram sem comunicar o que precisa, mas comuniquem de maneira correta. Tá certo. Continuando, então, lá, né? Não dói o estômago, o que dói é a alma que não digere, então... Coisas que você falou agora, de soltar. Agora, esse é o de engolir. Né? A pessoa que fala que fica engolindo muito sapo, né? Então, às vezes, a gente fica engolindo bastante coisa e não expressa a nossa vontade, a nossa opinião. Aí, realmente, vai ficar tudo guardado no seu estômago. E o estômago pode estar relacionado com a teimosia, né? Teimosia. A pessoa ela também está numa situação, ela não sai, ela não faz questão de sair, como nós trouxemos antes. E aí isso também pode afetar o estômago. Isso mesmo. Porque ela não muda, né? Ela faz questão de ter aquela rigidez de pensamentos e se manter sempre ali, por mais que ela já saiba que ela está errada. Mas ela teima na mesma situação sempre, ela vai começar a se corroer. Então o estômago realmente vai sofrer com isso. O fígado a gente já comentou, né? Que são as raivas, as coisas também mal resolvidas. A raiva contida afeta um pouco mais a vesícula. Fígado e vesícula. E a raiva em excesso vai afetar o fígado. O coração é justamente, como a gente diz, né? Que é a casinha do amor, né? Então, quando a gente tem a dor no coração, a dor no peito, aquela dor profunda, né? Justamente não é o coração que está doendo, o dói é a falta do amor ou o excesso de amor, né? O apego, né? A pessoa, às vezes, ela está apegada a um trabalho, aos colegas, a uma amizade que se foi, uma amizade que não deu certo, ela vai ficar com uma separação, o coração dói. Você disse que um coração apaixonado também dói? Dói. Haroldo. Então, ali, como diz, né? É precisamente ele, o amor mesmo, que contém mais precioso remédio. Hoje a gente sabe que a pessoa que é feliz, que ela ama, que está... Dificilmente ela fica doente, né? E a gente sofre muito por amor, né? Qualquer desilusão, qualquer coisa, o sofrimento, ele é muito profundo e é longo. As pessoas não conseguem resolver ele como um problema que vai de um dia para o outro e resolve. Ele, às vezes, fica anos, né? Uma viuvez, né? A pessoa, às vezes, acaba aí. Um que morreu, mas é a vida dele que acabou. Porque o outro já foi embora, está do outro lado. Mas porque ele vive daí do passado, né? Porque ele fica vivendo sempre que tendo a falta daquela pessoa, né? E... Também falar do amor, né? Muitas vezes as pessoas ainda não sabem interpretar o que é o amor. Hoje, muitas pessoas dizem eu te amo para um amigo, para um colega de trabalho, para uma pessoa que não se tem uma relação afetiva. Mas o amar a gente pode entregar para qualquer situação, né? O amor de verdade, se você olhar com um olhar de mais ternura, de mais bondade, de mais gratidão, você encontra o amor em todas as coisas. Como está colocando aí, lembre-se, tudo começa na mente. Tanto o amar é a melhor forma de melhorar, como a purificação da mente também, ela é uma das coisas bem boas para tratar e curar, né? A si mesmo, né? Você mesmo pode curar, né? Só lembrar antes, como nós falamos, não deixar a mente te dominar, mas você dominar a sua mente e seus pensamentos. Isso mesmo. A gente pode usar algumas terapias para melhorar essa parte das emoções, das energias. Existe hoje vários profissionais, como a gente colocou ali, né? Sempre bom a pessoa que tem alguma disfunção não deixar de tratar. Porque hoje as pessoas, amanhã eu estou bom, amanhã eu estou bom, amanhã eu estou bom. E como ela não consegue emocionalmente, com os seus pensamentos, com as suas boas ações, ou
ou com as suas ações do dia a dia, ela não consegue resolver. Então, se amanhã eu estou bom, vai estar amanhã eu estou pior, amanhã eu estou pior. E quando vai tratar, é uma coisa que era às vezes muito simples, ficou crônico e muito mais difícil. Gente, é consciência. Então, assim, ninguém nasceu Superman, isso é só em história de quadrinhos, né? Ninguém é Mulher Maravilha. Tá tudo bem ter emoções mal resolvidas, está tudo certo. Só que, às vezes, a gente precisa da orientação de um profissional para tomar consciência daquilo que está nos bloqueando, está nos atrapalhando. Recentemente, nós conhecemos até um outro tipo de terapia, que é uma mesa quântica e que energeticamente conseguiu desbloquear vários chakras, né? Vários campos eletromagnéticos que estavam... corpo, Eu achei fantástico, né? Isso até numa terapia à distância. Para mim, resolveu muito, muito. E é uma novidade. Vejo que essas terapias serão o nosso futuro, realmente, para trabalhar a parte energética, trabalhar essas emoções. A acupuntura é algo milenar que já tinha esse olhar para as emoções, por observação se descobriu, né, Haroldo? A medicina tradicional chinesa e a acupuntura como técnica. Temos aí a microfisioterapia, que eu penso fantástico daquilo que nós trouxemos. O corpo traz os registros, a nossa memória não é só memória da mente, é memória celular, nosso corpo traz, emplaca essas emoções que foram mal resolvidas. Temos aí a constelação sistêmica familiar ou empresarial, e ela ou vai constelar algo em específico, meu problema com dinheiro, problema com meu irmão, com meu pai, com meu colega de trabalho, eu não lido bem com o meu trabalho, então pode constelar isso de uma forma focada, com um bom profissional. E isso também vai trazer 17 passos para frente ou para trás em questões de geração, aquilo que a gente traz na nossa genética. As terapias naturais, como você trabalha, com os florais e fitoterapia, alguns suplementos que são energéticos, né, frequenciais, como é o que a DNS Vital trabalha. A própria nutrição, porque se a gente está com o estômago já problemático, o intestino problemático, o fígado, que já trouxe a emoção ali e já acabou com tudo, realmente eu preciso de nutrição, porque eu não absorvo tão bem, porque eu tenho alguns bloqueios nesse sentido. Também algo mais recente são as terapias neurais. Terapias neurais são são técnicas e tem um mapa fantástico que vai trabalhar a causa da doença, da emoção, né? Aquela emoção como causa que trouxe uma doença grave. Então, também muito fantástico é esse trabalho dos médicos da medicina integrativa, que hoje trazem essa terapia neural. Nós desenvolvemos até um trabalho, um produto, o Neuropower Pro, junto com um médico que trabalha com terapia neural. A base dessa terapia é a procaína, então eles têm toda uma técnica de onde que eles vão injetar esses pequenas doses da procaína no corpo todo. E tem hoje, né, um suplemento, um suplemento que pode impulsionar ainda mais essa técnica, potencializar os resultados. As terapias quânticas, que tem essas várias, como essa mesa que eu comentei, e a medicina ortomolecular, a reflexoterapia, a medicina integrativa, nós como terapeutas holísticos, tudo isso somos, né, uma grande rede aí de profissionais que estão, um psicólogo, um parapsicólogo, para ajudar a gente olhar para o nosso problema com consciência, né, Haroldo? Para que a gente tenha consciência daquilo que está nos fazendo mal e que nos ajude a trilhar um caminho de saída, né? Uma luzinha no fim do túnel sempre a gente encontra com esses profissionais. Deus colocou todo mundo aí para ajudar, senão não teria nenhuma dessas profissões, né? Gente, não tenham receio. Sabe, quem tem receio diz assim, psicólogo é para louco. Não, não é. Né? De médico e de louco todo mundo tem um pouco, e quando a gente estuda na psicanálise, nós temos todos os graus de neurose, pode ser de 1 a 5. Ok, mas o 1 geralmente todo mundo tem. Então não é problema para ninguém achar um momento que vai lá se trabalhar, olhar para si mesmo, e se sentir leve depois, poxa, que mágico, que gostoso é isso. E trilhar a sua vida com muito mais sucesso,
Porque por que você vai bloquear a sua vida do sucesso? Por que você não vai trabalhar a sua emoção para ter sucesso? O sucesso está aí. É uma dádiva que Deus nos deu. E por que a gente não pode aproveitar, né, Haroldo? É isso mesmo. Então, aí a nossa felicidade, né? O que eu coloquei um pouquinho em cada letra, esse amarelo de cima para baixo é felicidade. Então, o que faz bem para a gente? O que vai melhorar, né? Falar menos, escutar mais. Por isso que Deus nos deu 2 orelhas e uma boca. É para ouvir mais e falar menos. E também a mesma coisa dos nossos olhos, né? Ele deu 2 olhos para a gente observar mais do que falar mais. Infelizmente, nós invertemos isso. A boca fala mais do que os olhos e o ouvido. Então, leia bons livros, imite boas ações, cultive o otimismo, ilumine a escuridão, você mesmo que pode ter, é a sua luz, não é a luz da luz de acender a luz. A sua luz no fim do túnel, seja a luz. Desejo o bem para todos, como diz o Jesus, como a si mesmo, né? Alegre-se com o êxito dos outros. O que a gente vê muito hoje é se uma pessoa fala, nossa, fui promovido. O outro, em vez de falar, poxa, que legal, que bacana e tal, né? Ai, não sei como que ele conseguiu. Nós já vem aquele pensamento eu estou aqui há 10 anos na empresa, nunca fui promovido, não sei o quê. Então ele já começa a pensar negativo, até derrubar a emoção do outro. E se esse é o caso, vale a dica, né? O que você deixou de fazer? O que você precisa ainda recuperar para também ter essa ascensão. Observe o outro, porque ele conseguiu e você não. Observe e faça melhor. É isso mesmo. Faça melhor, eles convidam ao desafio, faça melhor. Então dê o melhor de si, exatamente ali. Né? E evite os excessos, né? Então o excesso não é só a pessoa pensar, eu bebi demais, eu comi demais. Não. Excesso de pensamentos, preocupações, de estresse, de ansiedade, né? Isso tudo a gente deve evitar, que isso são exatamente as emoções que vão lá na frente causar maior número de doenças. Pensamentos e sentimentos. A gente pode ter os dois em ressonância perfeita. Então, essa frase eu gosto bastante. Se deseja melhorar a sua vida, cure a si próprio. Se deseja curar alguém ou alguma situação, cure a si mesmo. Sempre que você vai pensar, exemplo, né? Cure a si mesmo. A gente só pode tentar ajudar alguém quando a gente está com as nossas coisas resolvidas. A gente está no bagaço com um monte de problema, ainda quer se meter de ajudar os outros. No problema dos outros. Comprar o problema dos outros. E as coisas que a gente sempre tem que estar dizendo e estar com o coração e a mente funcionando e levando a esses pensamentos, né? Me perdoe, né? Eu te perdoo, sinto muito, eu te amo, eu sou grato. E sempre agradecer. Hoje as pessoas têm uma casa para morar, uma cama para dormir, um café da manhã, um almoço, uma roupa para vestir. Tem um carro, tem o seu trabalho. Tem mais do que precisa, né? E está sempre reclamando da vida, sempre reclamando. Sempre quer mais, quer mais, quer mais. O querer mais faz bem, mas não pode ser uma doença. Senão causa depressão. Não pode ser, por exemplo, a pessoa ganha um salário mínimo, quer comprar um apartamento de cobertura em Balneário Camboriú de 5 milhões. Não vai ter condições. Não. Você pode trabalhar para isso. Quer comprar uma BMW, compra um carrinho menor. Então, às vezes, a pessoa ela tem essa ansiedade muito distante de que ela pode. Nós trabalhamos esse tema quando a Virgínia Bastos, que é microfisioterapeuta, esteve conosco, e aí nós falamos desses excessos, Haroldo. O querer demais e não ter a paciência de trabalhar para alcançar, porque todos podem alcançar, mas a gente tem que ter a paciência, a gente não pode ter esse imediatismo que hoje o nosso cotidiano nos traz. Mas sim, a gente pode conseguir um passo de cada vez, porque o querer demais e não alcançar, ou desejar muito rápido, pode também causar depressão. Porque a depressão muitas vezes é isso, o excesso do querer e não alcançar. Ou invejar a vida dos outros, tipo, ele tem e eu não posso ter. Isso vai causar um momento de depressão
né? Ou um desânimo muito grande, a pessoa fica letárgica, não vai sair do lugar, né? Ela vai ficar patinando. Então, gente, só olhem para frente, se determinem. Se a vida realmente está dando voltas, você não consegue achar essa luzinha no fim do túnel, procure um profissional. E aí sim, comece a trilhar um novo eu, um novo ser. Quem você é, daquilo que você quer ser no futuro. Imagine isso, tenha objetivos. Eu vejo muito que as pessoas às vezes não têm objetivos hoje. Mas parem e escrevam. Geralmente eu peço num exercíciozinho, né? O objetivo também pode ser aquilo que a gente não quer ser mais, ou aquilo que a gente quer evitar na nossa vida. Escrevam, pegam uma caneta, né, ou um lápis, um papel, escrevam aquilo que eu quero e principalmente aquilo que eu não quero mais para a minha vida. E trilhe o seu passo a passo para alcançar o que você deseja no seu futuro. Então, isso é uma receita, é uma prescrição minha, né, que eu uso sempre. Então, para uso oral, sorrisos de uso contínuo indiscriminadamente. Para uso tópico, para encostar na pele. Né? Passar assim. Amor diariamente, quantas vezes quiser. Muitos abraços. Para uso endovenoso, né? Colocar na veia, com bomba de infusão até, para dar bem pressão. Paz, né? O uso contínuo. E a gente sempre deseja saúde para todos, sempre, né? Então, a gente tem que fazer a diferença, tome o seu caminho para ter uma saúde vital, né? E com ótimas vibrações, agradecemos a oportunidade dessa sexta-feira com o Haroldo Luiz Fenili e vamos encerrando o nosso DNS Cast, suplementos alimentares inteligentes e conteúdos inovadores. E até a próxima!